Era uma vez. Um conto cruel. A máscara da inocência arrancada, revelando a verdadeira face da história. João e Maria. Nomes que ecoam na memória da infância, trazendo lembranças de tempos mais simples. Um conto de fadas, dizem. Mas e se por trás da fachada açucarada se escondesse uma história de horror visceral e profundo? Um espelho da crueldade humana refletida nos olhos daqueles que ousam se aventurar na floresta escura da alma humana, onde medos se materializam. Esqueçam as canções alegres e as cores vibrantes que conhecemos. Preparem-se para mergulhar na verdadeira história de João e Maria. Uma narrativa que desafia a inocência. Uma jornada perturbadora que nos leva aos cantos mais sombrios da alma humana, onde a fome, o abandono e a morte espreitam a cada passo, sem piedade. O que era doce se torna amargo, revelando a verdadeira natureza do perigo. O que parecia familiar se transforma em pesadelo, distorcendo a realidade. Bem-vindos ao lado obscuro da fantasia, onde os contos de fadas revelam seu verdadeiro rosto. Fome negra, corações partidos. A Idade Média e o abandono de crianças. A Idade Média. Um período de trevas, literalmente. A peste negra assolava a Europa. A fome era uma presença constante. A morte, uma companheira cotidiana. Nesse cenário desolador, a sobrevivência era um luxo. Famílias desesperadas recorriam a medidas extremas. O abandono de crianças, por mais cruel que pareça, era uma prática real. Uma tentativa desesperada de aliviar o fardo em tempos de extrema adversidade. Imaginem o horror de ser arrancado dos braços dos pais, largado no meio do nada. Essa era a realidade de muitos Joãozinhos e Marias da época. A floresta não era um playground, mas sim um cemitério verde. Armadilha verde. A floresta e a luta pela sobrevivência. A floresta, um símbolo poderoso no imaginário humano. Um lugar de mistério, beleza e perigo. Para João e Maria, a floresta era sinônimo de medo. Cada árvore, uma ameaça. Cada sombra, um monstro à espreita. A fome corroía suas entranhas. O desespero guiava seus passos. Perdidos e sozinhos, as crianças vagavam sem rumo. A floresta, outrora fonte de vida, se transformava em um labirinto mortal. Cada passo em falso podia ser o último. A cada amanhecer, a esperança de salvação se esvaía. A floresta, testemunha silenciosa da tragédia humana, os envolvia em sua sombra fria e implacável. Section 4. Açúcar e morte. A casa de doces como símbolo de tentação e engano. E então surge a casa de doces. Um farol de esperança em meio à escuridão. Paredes de pão de gengibre, janelas de açúcar, telhado de chocolate. Uma tentação irresistível para duas crianças famintas. Mas a beleza, muitas vezes, esconde intenções sinistras. A casa de doces é uma armadilha. Uma promessa falsa de conforto e saciedade. A gula, um dos 7 pecados capitais, os atrai para a morte. A casa de doces é a representação da sedução do mal. Uma lição brutal sobre como a inocência e a fome podem nos cegar para o perigo. Section 5. Devoradora de almas. A bruxa e a sombra do canibalismo ritualístico. A bruxa. Figura arquetípica do mal, sempre presente em contos e lendas. Detentora de poderes ocultos e apetites macabros, ela fascina e aterroriza. No conto de João e Maria, ela assume uma forma grotesca e ameaçadora. Uma velha corcunda, com o nariz adunco e um olhar faminto, pronta para atacar. Mas a bruxa é mais do que uma simples antagonista em histórias infantis. Ela representa o lado sombrio da natureza humana, o medo e a crueldade. A crueldade disfarçada de gentileza, uma ameaça velada. A intenção de matar, cozinhar e devorar as crianças evoca práticas antigas de canibalismo ritualístico, um horror ancestral.
A bruxa nos lembra que o mal pode se esconder sob as mais diversas máscaras, sempre à espreita, e que, às vezes, os monstros mais assustadores são aqueles que se parecem conosco, escondidos em plena vista. Section 6. Vingança doce. Maria e a justiça brutal contra a opressão. Maria, a irmã mais velha. Em meio ao terror, ela se revela uma figura de astúcia e coragem. Diante da ameaça iminente, Maria usa a inteligência para superar a força bruta da bruxa. A cena do forno em chamas é emblemática. A justiça, ainda que brutal, é servida. Maria, a vítima em potencial, se transforma em algoz, uma inversão de papéis que choca e fascina. A vingança de Maria, por mais cruel que seja, nos faz questionar os limites da moralidade em situações extremas. Até onde iríamos para sobreviver? Section 7. E eles nunca mais foram felizes. Desvendando o falso final feliz e revelando a verdadeira lição. O final feliz de João e Maria é questionável. Será que realmente encontraram paz após os eventos traumáticos? Teriam eles realmente superado o trauma? Ou as memórias dolorosas continuariam a assombrá-los? A riqueza adquirida com o ouro da bruxa apagaria as cicatrizes da experiência aterradora? Ou apenas mascararia a dor? A verdade é que o conto não oferece respostas fáceis. Ele nos deixa com mais perguntas do que certezas. O final feliz soa falso, como uma tentativa desesperada de amenizar a crueza da história. Uma ilusão para suavizar a realidade. A realidade, porém, é muito mais complexa e perturbadora. Não se pode simplesmente apagar o passado. João e Maria carregariam para sempre as marcas da floresta. Cicatrizes invisíveis, mas profundas. A casa de doces, a bruxa, o forno em chamas. Elementos que se tornariam pesadelos recorrentes. Imagens que assombrariam seus sonhos. Memórias que não poderiam ser facilmente esquecidas. A verdadeira lição não está na falsa promessa de felicidade, mas na constatação de que a vida é feita de luz e sombra, de momentos bons e ruins, e que, às vezes, a única forma de escapar da escuridão é confrontá-la de frente, enfrentar os medos e traumas para encontrar a verdadeira paz. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias misteriosas como essa.